Olá, tudo bem? Continuando com a nossa série de resenha de livros, hoje eu quero falar sobre um livro muito interessante que eu terminei de ler recentemente. Ele chama O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow. Não sei também como é que fala o nome, esses autores, tudo tem um nome esquisito, né? Mas enfim, este livro aqui também é Como o Acaso Determina Nossas Vidas. Então este livro ele vai entrar muito na questão da estatística, da aleatoriedade, certo? Eu confesso que foi uma experiência bem diferente para mim, porque eu nunca entrei tanto neste campo de estatística, né? Eu não sou uma pessoa de exatas, né? Só que assim, então eu tinha um certo medo deste livro ser muito técnico na questão teórica, né? Na questão matemática. Só que não, ele consegue ser bem explicativo, bem direto. Ele é escrito de uma maneira para você entender facilmente e ele toca num assunto que, apesar de eu ter dificuldade, né, por isso que eu nunca tive muito contato, eu acho muito fascinante, que é a estatística, certo? Uma das coisas principais, a máxima desse livro é o seguinte: o ser humano não foi feito para lidar com a aleatoriedade. A gente não entende esse conceito. O nosso cérebro, né, de primata, que veio evoluindo ao longo de milhões de anos, não foi preparado para entender que as coisas não dependem de nós. A gente tem que ter essa ilusão de controle, certo? Então o cérebro tem que fornecer para a gente essa ilusão de controle. E o livro vai falar muito sobre isso e vão dar várias explicações de como que funciona o acaso, como que funciona a aleatoriedade, e tudo baseado em estatística. Uma coisa que eu acho interessante é que eu tive estatística na faculdade, né? E essa estatística foi voltada para o campo das ciências naturais, claro, né, que eu sou formado em biologia, mas na época eu acho que eu não tinha maturidade o suficiente para apreciar da maneira como deve ser apreciada essa questão da estatística. Porque, sinceramente, eu acho que estatística é uma das coisas mais importantes, uma das áreas do conhecimento mais importantes que temos atualmente. Por quê? Ainda mais, né, puxando para um lado das ciências sociais, que eu, paradoxalmente, apesar de ser biólogo, hoje em dia eu gosto muito de falar sobre essa questão, né, das políticas sociais, de toda essa questão de política mesmo, mas puxando a estatística para esse ponto das ciências sociais, ela é muito importante você entender como ela funciona. Por quê? No mundo tão dividido, igual a gente tem hoje, tem vários lados, né? Tanto o pessoal de esquerda, quanto o pessoal de direita, quanto o pessoal de outras vias, sempre vão tentar usar a estatística a seu favor, tá? Por quê? Porque a estatística, ela não é, apesar de ser um pouco irônico, não é nem de perto uma ciência exata, tá? A estatística, ela tem viés, ela tem interpretações, ela está sujeito à aleatoriedade, que eu vou falar mais um pouco, que é o tema principal do livro, tá? Então a questão é entender como que esse mecanismo da aleatoriedade pode fazer uma estatística ser enviesada ou pode até inviabilizar uma estatística, certo? Por exemplo, um exemplo que eu tirei do livro. Se você pede para uma pessoa, né, acompanhar 20 jogadas de uma moeda cara ou coroa, certo? Se nas 10 primeiras jogadas cair cara, a pessoa vai achar que achou um padrão. A pessoa vai falar assim: não, esta moeda está viciada, ou então essa moeda tem alguma coisa de estranho com ela, porque por ter caído 10 caras seguidas tem algo de errado acontecendo. A pessoa vai tentar encontrar um padrão, tentar encontrar uma explicação, uma anomalia estatística. A questão é que em 20 jogadas de cara ou coroa, a chance de cair 10 caras não é totalmente negligenciável, tá? Então, se você repetir esse experimento com várias pessoas, ela vendo 20 jogadas de uma moeda, as chances são que algumas delas vão experienciar esse fenômeno de ter 10 resultados seguidos iguais, tá? Então, esse é o principal ponto. É a questão que justamente algo que é aleatório, a gente vai tentar achar um padrão para explicar aquilo, beleza? E paradoxalmente também, neste ponto, ele entra inclusive uma genialidade que o Einstein descobriu. Não só ele, claro, mas ele foi uma grande ajuda,
como sempre, né? Esse cara parece que está por trás de todos os avanços científicos que teve no último século, porque ele tá, né? Mas enfim, nosso cérebro é tão engraçado que coisas aleatórias a gente tende a achar um padrão, e coisas que têm um padrão a gente tende a achar que são aleatórias. Ele dá como exemplo no livro a questão do movimento de partículas, né? Partículas de poeira ou partículas em um meio aquoso, né? Que as pessoas podem achar que é completamente aleatório, mas existe um padrão baseado na movimentação das moléculas de água, na maneira que os átomos se interagem, tá? Então, a partir do padrão da maneira que os átomos das moléculas de água se interagem, pode ter uma certa consequência na maneira que a poeira se movimenta ou que esse sedimento vai se movimentar no líquido. Então, algo que a gente acha totalmente aleatório, na verdade não é, tá? E coisas aleatórias a gente acha que tem um padrão. Então, nisso ele entra em vários exemplos no livro, tá? Ele entra bem a fundo nessa questão, tá? Eu achei ele muito bom, a leitura é ótima, ele consegue fazer muito ele consegue construir essa ponte entre o leigo, né, que eu me considero bastante leigo nessa questão da estatística, e passar essa informação para as pessoas, tá? Ele termina o livro falando sobre como a gente pode combater esse nosso viés de tentar encontrar padrão em tudo, mesmo que não tenha, tá? Ele usou também um dos principais setores, obviamente, que sofrem com isso, é o setor, né, da economia. Então, por exemplo, ele dá um exemplo, que se um diretor de uma companhia tem 5 anos na empresa ótimos, esses 5 anos ele consegue aumentar a margem de lucro da empresa de forma exponencial. Esse diretor vai ser visto como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ótima. Mas se ele tiver 1 ou 2 anos de uma gestão de um lucro menor, o que é totalmente possível acontecer, puramente pelo acaso, né? Esse diretor, eles vão começar a duvidar das habilidades dele, tá? Então, a gente pega uma amostra muito pequena na vida real para aferir qualquer tipo de padrão, tá? Porque até as coisas que têm um padrão, para você encontrar esse padrão, você precisa de uma amostra muito grande. Só que na maioria das situações do nosso cotidiano, a gente não consegue ter uma amostra grande. Por exemplo, essa questão de escolher um diretor para uma companhia, né? A gente não tem como avaliar como que ele é em 100 empresas, porque quem trabalha em 100 empresas, quem trabalha por 100 anos, não. A gente tem que averiguar se a pessoa é boa ou não, com uma quantidade muito limitada de dados. Então a pessoa olha, como que esse diretor foi na empresa antiga durante 2, 3 anos, certo? Então ele pode ter ido bem ou pode ter ido mal puramente pelo acaso. Não quer dizer que a sua habilidade, né, os seus méritos não tenham força sobre o resultado. Eles têm, só que não é toda a história. A aleatoriedade também vai ter uma grande força sobre como esse resultado ele é atingido, tá? Então você pode ter, ele também dá o exemplo no esporte, né? Atletas que têm um ano excepcionalmente bom, que fogem da média de outros anos, certo? Só que quando você vai ver, foi uma anomalia estatística, foi um ano que ele teve sorte, por exemplo, tá? Então, porque mesmo se um jogador ele for muito habilidoso, tem vários outros fatores que não dependem da sua habilidade para ele ser bem sucedido, tá? Então é esse ponto, esses fatores que a gente não controla, que nós temos tanta dificuldade em aceitá-los, tá? Justamente porque nós seres humanos, nós vivemos o mundo à nossa volta através da racionalidade, né? A gente quer acreditar fielmente que conseguimos chegar em qualquer lugar usando a razão, usando a lógica, mas nem sempre é assim, né? Porque as coisas fogem de nosso controle, tá? Então ele entra muito nisso. Eu achei de uma maneira genial. No fim do livro, ele até nos atenta, né, a tomar cuidado com isso. Tentar, por exemplo, se você vê uma pessoa, você, por exemplo, é dono de alguma empresa, vê um empresário que teve um ano ruim, não pegar esse um ano ruim e tentar aferir um padrão que esse funcionário está com desempenho abaixo, a culpa é do funcionário, mas sim reconhecer que tem várias forças aleatórias em movimento que fez ter esse resultado abaixo do esperado, tá? Ele também fala muito algumas questões estatísticas, né, como por exemplo,
é que a gente entende também a probabilidade errada. Então, o próprio conceito de probabilidade a gente costuma muitas vezes errar, tá? Inclusive, uma distinção importante: probabilidade é diferente de estatística, tá? A probabilidade, ela te fala a chance de um evento acontecer. A estatística, ela analisa eventos que já aconteceram e tenta falar qual é a probabilidade subjacente que influenciou esse resultado, tá? Então, assim, uma se trata de antes de acontecer o evento e a outra se trata depois, tá? Como a estatística trata eventos depois que eles acontecem, por isso que é uma área muito mais complexa, tá? Porque a probabilidade, como você trata de um evento antes, você dá uma chance fixa ali, tá? Se ele aconteceu ou não, você fala que é o acaso. Agora, no caso da estatística, se ele acontecer ou não, você precisa explicar o porquê que ele aconteceu ou por que ele não aconteceu. Então é por isso que muitas vezes é uma ciência muito inexata, né, paradoxalmente, mesmo sendo parte das ciências exatas, né, a questão da estatística, certo? Então tem essa distinção muito importante, tá? Então ele entra nessa questão, né, de até a probabilidade, a gente muitas vezes tem uma dificuldade de entender ela. Ele dá o exemplo mais famoso, que é aquele exemplo do apresentador, que pede para o participante escolher 3 portas. Atrás de uma tem um prêmio em dinheiro e atrás das outras 2 não tem nada, né? Então ele pede para o participante escolher uma porta. No momento que ele escolhe uma das portas, a chance dele acertar é 1 em 3, é 33%, certo? Quando você escolhe alguma das portas, o apresentador vai abrir alguma das 2 portas restantes e mostrar que atrás de uma das portas não tem nada. E ele pergunta para saber se você quer mudar. Então, a grande sacada é justamente essa. A maioria das pessoas vão achar assim que não faz diferença se você mudar ou não. A sua chance de conseguir escolher a porta premiada é a mesma desde o início, porque são as mesmas portas. Só que não, tá? Como o apresentador, ele sabe aonde está o carro, a outra porta que ele vai abrir, ao você escolher a primeira, ele sabe que não vai ser a que está o carro. Então ele vai tirar. Então com isso, deixa de ser completamente ao acaso e passa a ter um certo sentido nisso. Então você tira um pouco da aleatoriedade. Então sempre, se vocês um dia estiverem num programa assim, sempre é beneficiário vocês trocarem a porta. Então, se você tem a sua porta, a sua escolha inicial, se o apresentador abre outra e pergunta se você quer trocar pela restante ou não, né? Se você trocar, você melhora as suas chances de 1/3 para meio. Então, você aumenta as suas chances de 33% para 50%. Inclusive, isso foi analisado, que isso veio de um programa, o Mount Hall, que eles falam, né? E os participantes que trocavam de porta, eles ganhavam muito mais das vezes do que os que permaneciam na primeira escolha, tá? Então, assim, é muito bugante. Eu acho até que eu explicando, eu não consegui explicar de uma maneira muito boa, né? Porque realmente, assim, estatística buga muito o cérebro. Tem a questão também da estatística. Esse aqui é tão complicado que eu vou só falar o que acontece. Se vocês tiverem curiosidade de entender a explicação, vocês leiam um livro que ele fala, por exemplo, quer descobrir a probabilidade de um casal ter 2 filhas meninas, sendo que a primeira já é uma menina, né? Então, assim, ele dá lá a probabilidade, que eu esqueci, eu acho que é 1/3 ou 2/3, mas é 1/3. Mas qual a probabilidade da segunda filha ser uma menina se a primeira filha é uma menina e chama Flórida? Por conta dessa nova regra, a chance aumenta para 50%. Bem maluca estatística, né? Mas é basicamente ele falando que você, por só escolher famílias que a primeira filha se chama Flórida, você vai reduzir o espaço amostral, né? Então vai reduzir um pouco da aleatoriedade, vamos dizer assim, né? E vai ter mais controle sobre o resultado. E sempre que isso acontece, você ter mais controle significa uma maior porcentagem, né? Uma maior chance daquilo acontecer. Então, assim, é um conceito bem maluco, eu sei, mas é só para exemplificar um dos principais pontos do livro.
Tem várias outras coisas, claro, né? Assim, são coisas que eu não vou entrar aqui. Ele não é um livro muito grande, ele tem, eu acho que, deixa eu olhar aqui. Ele tem 280 páginas, tá? Então, assim, é um livro bem curtinho, tá? Ele também é bem pequeno, inclusive, tamanho da minha mão. Eu geralmente não gosto muito desses livros muito pequenininhos. Parece tipo um livro edição de bolso, né? Mas eu gostei bastante. O escritor também, muitas vezes, ele tem um certo humor. É um livro, assim, de não ficção, né? Não é um livro para te evocar, nossa. Mas, assim, o escritor, em alguns momentos, ele me fez até rir. Ele é bem engraçado. Então, eu gostei bastante dele. Vou procurar outros livros que ele tem. Se ele tiver, eu vou ler. Mas não por agora, né? Já li estatística o suficiente. Agora eu tenho que voltar para as minhas ciências sociais, né? Que o próximo vídeo vocês vão ver qual é o livro que eu estou lendo atualmente, tá? Então eu recomendo bastante a leitura. Ele passa uma mensagem muito importante, né? Não é um livro de autoajuda, Deus me livre, mas assim, ele passa uma lição muito importante dessa questão, né? Muitos dos preconceitos que a gente tem, muitos dos nossos preconceitos, ele surge dessa nossa mania de querer achar um padrão em coisas aleatórias, tá? Ou não coisas, ou então pior ainda, de querer achar um padrão, só que o padrão errado, né? De você entender errado uma estatística, que isso vai acontecer muito no mundo, né? É aquele velho caso, né? De tomar cuidado com os vieses. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial morreu 10 milhões de cavalos. Na Segunda Guerra Mundial morreu só 1 milhão. Logo significa que os cavalos estão criando resistência à bala. Não é essa a aferição, né? Mas se você for olhar os dados brutos, se jogarem um gráfico na sua frente da quantidade de cavalos mortos na Primeira Guerra e a quantidade de cavalos mortos na Segunda, você vai pensar o quê? Se a pessoa não tentar pensar muito a fundo, vai achar o quê? Que, nossa, os cavalos aprenderam a desviar das balas, ou os cavalos aprenderam a ser resistentes à bala. Sendo, na verdade, é porque na Segunda Guerra usaram bem menos, né? Ou então a questão, entrando de novo em cavalos, eu não sei porque todos os meus exemplos de estatística envolvem cavalos. Tô pensando nisso agora, muito estranho. Mas enfim, é igual a questão de mulheres que andam de cavalo, elas vivem mais. Logo, quer dizer que o cavalo ajuda a mulher a viver mais. Mas não é isso, né? Porque a pessoa que tem condição de ter um cavalo, tem a condição de andar a cavalo, são pessoas com mais dinheiro, e pessoas com mais dinheiro vivem mais porque têm acesso a uma saúde melhor. Então, só para mostrar algum dos arcabouços, né, que a estatística pode te levar se você não tomar cuidado, tá? Ele também entra sobre vários conceitos de estatística, desvio padrão, curva de confiança, tudo isso que eu aprendi na faculdade, na época achei horrível, que eu não tinha tanta maturidade, agora que eu li, consegui entender melhor e achei fenomenal. Tá? Então, se vocês também é esse caso igual eu, que viram estatística na faculdade e acharam um porre, leiam este livro que eu acho que vai mudar a concepção de vocês, vocês vão perceber o quanto é importante. Tá, pessoal? Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Fica aí a minha recomendação, eu achei ele muito bom. Este canal aqui, no geral, se eu faço um vídeo sobre um livro, é porque eu gostei dele, tá? Então, assim, os livros que eu não gostar, eu nem vou fazer vídeo. Mas, assim, de todo jeito, eu reforço que eu gostei bastante.